Bom dia a todos. Iremos iniciar em um minutinho. E sou o Marcelo Pinto, sócio fundador da PPI Multitask, uma empresa do Grupo WEG, e somos parceiro TOTVS há 10 anos. Então é por isso que vocês vão estar assistindo isso comigo agora. Eu vou pedir para o meu time aqui, nós estamos com uma nova versão do GoToMeet, eu não estou conseguindo ver as perguntas e respostas. E eu gostaria que meu time aqui me desse um ok de que vocês puderem aí na parte de comentários, perguntas, também dar um ok que vocês estão vendo bem. Deixa eu ver aqui um pouquinho o que eu consigo ver. Ó, no canto superior direito tem ali o campo de chat e perguntas, tá, pessoal? Ah, legal, porque para mim como apresentador, chat, achei o chat. Ainda não há mensagens no bate-papo, perguntas. Então, se vocês puderem, quem já está logado, se puder, por favor, dar um bom dia, um ok, de que vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Ótimo, ótimo. Então já está aparecendo aqui no campo do chat. Maravilha, se mais alguém também, vídeo e áudio ok, se alguém mais puder confirmar que todos estão ouvindo. Beleza, Eduardo? O pessoal está entrando, mais alguns segundos e a gente começa. Ó, no campo de perguntas, o Kaique Agostinho diz que tá tudo ok. Bom dia, Maravilha. Tá bom. Já achei aqui o campo na versão nova. Obrigado, Rodrigo. Então, vamos lá. Vamos começar mais uma edição do webinar TOTVS MES, e hoje a gente vai falar especificamente do TOTVS MES na indústria de plásticos, né? E eu quero começar esse papo primeiro explicando um pouquinho como é que a gente chegou nessa parceria com a TOTVS, né? Vou contar um pouquinho da nossa trajetória como PPI Multitask, uma empresa que lá em 1988 o PPI, a gente vem de planejamento, produtividade e informática, lá em 88 a PPI fazia MRP2, né, antes do RP se consolidar no mercado, mas mais do que MRP2, a PPI fazia o apontamento no chão de fábrica com ID informática, para fazer o apontamento do que estava acontecendo com as ordens de produção para o PCP, mas também, desde o seu nascimento, a PPI também já usava a informática no chão de fábrica para apontar as principais perdas no chão de fábrica, visando apoiar as iniciativas de melhoria contínua. Então, no seu DNA, a gente fala em eficiência operacional na indústria, né? E ali, em 92, nasceu a Multitask fazendo automação industrial, fazendo automação de injetoras de plástico, de extrusoras de plásticos, de sopradoras, entre outros processos, né, até de fabricação de resinas de plásticos. Então, a Multitask nasceu fazendo a programação do CLP, do controlador das máquinas, dos processos, né, embarcados nas máquinas de plástico, né, ou embarcados nos processos que fabricam a resina de plástico. E isso é muito interessante porque ali nos anos 90 começou a vir o conceito de MES, né? Então essas duas empresas se encontraram no mercado se percebendo completamente complementares, uma que vinha do TI, outra que vinha da TA, uma que vinha das disciplinas de PCP, das disciplinas de melhoria contínua, e outra que vinha das disciplinas de automação industrial. Essas duas empresas se uniram em 2000. De 2000 ali nasceu o nosso famoso MES, que chamou a atenção da TOTVS, que já vinha digitalizando a indústria nacional como a maior empresa de tecnologia do Brasil, e a TOTVS embarcou junto com a PP Multitask no conceito da indústria 4.0, que nasceu ali nos anos 2011, né? Na Alemanha, e precisava de um parceiro exatamente com o know-how que estava ali embarcado na PP Multitask. Nos convidou para essa parceria e criamos ali a marca TOTVS MES, é uma marca TOTVS, né, que nada mais é do que a nossa solução de MES, mas com uma interface nativa para os ERPs da TOTVS. Tá? Então, a gente construiu essa solução que é fornecida ao mercado pela própria TOTVS, como TOTVS MES Powered by
PPI Multitask. Em breve, gente, esse Powered by vai ser by VEG, tá? Porque vocês também devem ter visto aí o noticiário dessa semana, o anúncio da aquisição de 100% agora das cotas da PPI Multitask pelo grupo VEG. Então, hoje a gente é uma empresa 100% VEG e gradualmente vocês vão ver a nossa marca migrando do VEG PPI Multitask para a marca VEG. Né? O fato é que a VEG, em 2019, nos adquiriu então 51% das cotas da PP Multitask. A VEG nos adquiriu porque a VEG também estava na jornada 4.0. A VEG é famosa pelos seus motores elétricos, a VEG é famosa pelos seus sistemas de geração de energia verde, hidráulica, eólica, solar, seus produtos de distribuição de energia, os transformadores, né? Produtos para eletrificação das fábricas. Né? Muito provável que a sua fábrica tenha produtos VEGs ali na entrada da eletricidade na fábrica. Seus produtos de automação industrial, automação de máquinas, e seus famosos motores elétricos. Então, a VEG começou em 2019 uma nova unidade de negócio na época chamada de VEG Digital, para conectar os seus produtos, né, vamos chamar suas coisas, à internet das coisas, que é a tecnologia, né, fundamental ali da indústria 4.0. Então a VEG já havia lançado sensores IoT, né, para colocar no motor, para ver se o motor está vibrando, se o motor está aquecendo, começar a usar IA para anomalias, né, de condições ali da saúde do motor. E ela entendeu, como a TOTUS entendeu, como a PP Multitask entendeu, que o MES é a espinha dorsal da indústria 4.0, porque o sensor IoT ele pode falar se está vibrando, se está bom, se não está legal. Mas está vibrando, está descascando banana ou descascando abacaxi, eu brinco, né? Quem dá o contexto das coisas no chão de fábrica é o MES. É o MES que está digitalizando a ordem de produção que está naquela máquina, naquele equipamento, o operador, está digitalizando qual é a matéria-prima, o lote que está sendo usado da matéria-prima naquela máquina, naquele equipamento, entre muitas outras coisas, né? Então, na verdade, o MES ele dá o contexto para as coisas no chão de fábrica e ele é um componente fundamental para a jornada 4.0. Então, de 2019 para cá, a gente vem cada vez mais unindo, né, as nossas operações da PP Multitask, a operação da VEG, e em 2023 a gente lançou a versão que vocês vão conhecer hoje, né, que é o nosso novo MES 4.0, resultado dessa história integrado com os RPs da TOTS. Né? E o que é interessante vocês saberem dessa história? Né? A TOTS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E a VEG, né, ela faz alguns anos que ela se transformou numa estrela da Bolsa de Valores, né? Hoje aí uma empresa com receita líquida em 2024 na ordem dos 38 bilhões, um valor de mercado lá em dezembro de 2024 na ordem de 221 bilhões, né? É uma verdadeira multinacional brasileira, né? A VEG nasceu em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, mas hoje ela tem 66 parques fabris em 18 países, nos 5 continentes. Né? Em Jaraguá do Sul está a maior planta industrial para motores de baixa tensão do mundo, mais de 1 milhão de metros quadrados. Tá bom? É uma empresa com mais de 47 mil colaboradores, mais de 4.700 engenheiros. Então, olha que interessante. A PP Multitask é uma empresa de software para a indústria, de software para chão de fábrica. Ela foi adquirida aí por uma das maiores indústrias do Brasil. Eu brinco que nós ganhamos um playground. Né? Playground por quê? Porque a VEG ela é muito verticalizada. Né? Então, para o próprio motor elétrico, ela tem fundição, ela tem usinagem, ela tem estamparia, ela tem pintura, ela faz a tinta, né? Ela faz o fio, ela faz o verniz do fio de cobre, né? Para falar do motor, mas ela também foi para os eletrônicos, né? Então ela também faz os seus cartões ali eletrônicos, injeta plástico, muitas peças plásticas para os seus equipamentos de automação industrial, para os seus sensores, né? Então, todos esses processos, entre muitos outros, estão presentes nas fábricas da VEG. E a gente, com esse vaso comunicante, né, uma empresa que tem toda essa diversidade de gestão e aplicações aí de tecnologias no seu chão de fábrica, ela comprou uma empresa de software e a gente hoje começa a usar o know-how da VEG, a cultura VEG, para a gente alimentar o roadmap da evolução dos nossos produtos para levar soluções digitais para o chão de fábrica com conhecimento de
causa, né? Soluções testadas, soluções validadas, né? Então, esse é um aspecto muito interessante. E outra coisa que eu acho que é importante, né, gente? A VEG tem essa história de mais de 60 anos, ela vem aí fazendo acontecer a indústria 3.0 no Brasil, fazendo acontecer a indústria 4.0 no Brasil. E todos nós, assim como a TOTUS, temos a mesma visão, eu falo, eu brinco, é a visão raiz, gente, de indústria 4.0. Muita gente fala de indústria 4.0, e eu gosto de falar da raiz, lá da Alemanha, né? Os conceitos que a gente usa e que até hoje direcionam, né, a nossa visão aí de evolução da indústria, né, são os conceitos que nasceram ali com o termo Indústria 4.0 na Alemanha, no ano de 2011, e a Acatec, Academia de Engenharia e Ciências da Alemanha, né, a Acatec lançou alguns papers. Eu gosto desse paper aqui, que é um paper que fala do índice de maturidade da indústria 4.0, porque ele conta a nossa história, a história VEG, a história PP Multitask, a história TOTUS, e vocês vão ver como o conceito raiz da indústria 4.0 se aplica muito bem à realidade do Brasil, guardadas as devidas proporções ao ambiente aqui da Alemanha em que ele foi criado, né? Mas o fato é, a Alemanha ela descreve muito bem, antes da indústria 4.0 a gente já vinha digitalizando a indústria. Na prática, a gente vinha computadorizando as nossas máquinas, os nossos processos, né? Então, quem vive, eu sou um dinossauro 3.0, comecei minha carreira na indústria de plástico em 1984, as máquinas eram eletromecânicas, né? Não tinha CLP nas máquinas, né? Elas eram ajustadas ali com manoplas, né? Nas válvulas hidráulicas, em câmbios mecânicos, né? Então a gente viveu isso nos anos 80 no Brasil, a terceira revolução industrial, que foi computadorizar essas máquinas. Então essas máquinas foram modernizadas, né? Com as novidades CLP, com as novidades dos avanços dos comandos hidráulicos, né, dos motores, dos drives, né, dos sensores. Então, isso tudo foi embarcando ali na máquina, e a máquina foi se computadorizando, né, a injetora, a extrusora, a sopradora, entre outros equipamentos típicos da indústria de plástico. Nos anos 90, olha que interessante, a gente começou a usar na PP Multitask ali, né, nessa historinha que eu contei, o CLP para coletar dados na máquina para a gente digitalizar a gestão de produção, a gestão de paradas, a gestão de eficiência, né? Então, ali nos anos 80, a gente começou a usar PA junto com softwares de TI para criar a camada MES. O conceito MES nasceu nos anos 90 e, naturalmente, o MES integra-se com o RP. O papel do MES é receber as ordens, lá, o planejado do RP, disponibilizar ali o que tem que ser feito para o operador e coletar os dados de algum grau de automação das máquinas, dos processos industriais, para reportar o que está acontecendo por aí e dar visibilidade em tempo real para a gestão da fábrica, né? Então, isso a gente faz desde os anos 90, isso tudo antes do conceito de indústria 4.0. Quando vem o conceito de indústria 4.0, ele vem somar ao que já vinha sendo feito na indústria 3.0, né? Então, a gente continua com as máquinas computadorizadas, a gente já tem um MES no chão de fábrica, mas a gente agora vai ter mais visibilidade digital, graças ao advento dos sensores IoT, né? O nosso celular, gente, ele tem um monte de sensor IoT aqui, um monte de sensorzinho conectado à internet através do celular. E a mesma coisa a gente começou a fazer. A gente pegou esses microsensores que estão aqui dentro, né? E a gente embarcou para diversas aplicações, como é o exemplo do VEG Scan, que é o sensor IoT da VEG, que a gente colocou esse chipzinho de vibração, temperatura, acústica, fixa num motor elétrico via wireless, né, vai para o seu Wi-Fi da sua fábrica, vai para a sua conexão com a internet e você passa a ter a visibilidade da saúde do motor elétrico que está embarcado naquela sua máquina já existente lá com o CLP, mas ela não trazia a saúde do seu motor elétrico. Então a gente agora consegue visualizar a saúde do nosso motor elétrico graças a um novo sensor embarcado numa máquina que já existe no seu chão de fábrica conectada ao seu MES. Então a gente amplia a visibilidade digital dos nossos ativos, da nossa fábrica, das informações ali que estão rolando no chão de fábrica. Naturalmente, olha só, a gente criou 3 fontes de dados. Eu posso me conectar com o CLP da máquina? Muitas vezes sim, vamos nos conectar e extrair dados do CLP da máquina. Eu tirei o papel que ficava no posto de trabalho ali do operador, né? Com o MES eu digitalizei aquela coleta de dados que ficava na ficha. Então, além dos dados da máquina, eu digitalizei aquela ficha com a ordem de produção, com as paradas, com as inspeções de qualidade, etc. Tá? E o sensor IoT está me trazendo uma outra informação, que é a saúde dos ativos
por exemplo, IoT para medidores de energia elétrica, entre outras coisas, né? Daqui para frente, o que nós estamos falando? A gente tem informações para a gente começar a aplicar a inteligência artificial. Então, lá em 2011, muito antes do chat GPT, a indústria 4.0 já vislumbrava isso. A gente vai começar a não só trazer informações digitais em tempo real para a palma da nossa mão, mas nós vamos começar a usar a inteligência artificial para nos apoiar no dia a dia da nossa produção. Primeiro exemplo, transparência, né? Eu tenho um mundo de dados aí, eu brinco que eu tenho um oceano de dados que vem da máquina, do MES e dos sensores IoTs. Mas a primeira função da IA é trazer aqui para a superfície, né? Aquilo que eu preciso prestar atenção. Eu não tenho que olhar todo o oceano de dados, eu tenho que olhar o que é crítico para mim agora. O que é isso, né? Nós estamos falando de alertas de anomalias, né? Olha, tem alguma coisa anormal. O teu motor está produzindo, está operando, mas o teu motor está com uma vibração anormal, ele está com um aquecimento anormal. Então a gente começa a pegar características de anomalia que me trazem um alerta, simples assim. Então é uma IA que aprende automaticamente a gerar alarmes, né? E ela me traz alertas antes daquele motor quebrar, no meu exemplo aqui, tá certo? Então eu consigo já chamar a atenção dos meus líderes para que eles enviem lá, vai lá fazer uma variação e ver o porquê dessa anomalia. E a gente tem tempo de atuar antes da quebra. Eu também tenho correlações, olha, é um oceano de dados, mas note que sempre que tem essa anomalia aqui, a gente também tem uma outra variável. Aqui vou dar um exemplo muito interessante. A gente tem um cliente que colocou o sensor numa centrífuga, né? E percebiam que de tempo em tempo a centrífuga vibrava mais do que o normal, né? Com a avaliação do que estava acontecendo no processo, relacionar, olha, a viscosidade do produto que está nessa centrífuga tá diferente, o produto está mais viscoso do que o que deveria estar. Então, olha só que uma anomalia do motor, eu cruzei com uma viscosidade do produto e a solução da vibração não está na centrífuga, não está no motor, não está no rolamento, não está em nada. A solução da centrífuga está na viscosidade do produto. Então, é o poder da IA nos dando aqui insights de como a gente resolver problemas, né? Ou evitar que problemas aconteçam, que é o próximo passo, o 5 da predição. É a IA falando assim, olha, eu já aprendi que se você não fizer nada com essa vibração da centrífuga e deixar ela operando assim, se ela operar assim por 30 minutos, quebra a máquina. A máquina não foi preparada para essa vibração. Então, eu consigo dar um alerta 30 minutos antes, 3 horas antes, um dia antes, vai depender do tipo de processo, do tipo de anomalia que nós estamos avaliando. E eu tenho tempo de manobra aqui, ó. Você tem 30 minutos para resolver. Bom, dá para eu parar, dá para eu avaliar, dá para eu fazer alguma coisa e evitar que quebre o motor, né? E assim vamos. No passo 6, a gente já entra numa outra coisa. Olha, eu aprendi com o tempo que essa anomalia está relacionada com a viscosidade, e eu aprendi que se você bota lá mais alguma coisa tal e ajusta a viscosidade do seu produto, o processo se normaliza. Então, eu já recomendo a ação. Olha que coisa interessante que a gente vai começar a construir. E notem que eu falei de uma anomalia, né? De um motor elétrico, de um equipamento. O que está acontecendo é que quando a gente vai unindo essas três fontes, né, cada vez mais a gente vai unindo essas três fontes de informação, a automação da máquina, do MES e do IoT, a gente vai trazendo mais capacidade da IA identificar e resolver problemas para a gente, beleza? Gente, isso é a alma da indústria 4.0. Tá? Tem isso ligado à eficiência operacional. Tem muitas outras coisas, tem a manufatura aditiva, tem sistemas de visão, realidade aumentada, robô colaborativo, tem uma série de outras tecnologias que também compõem a indústria 4.0, mas se vocês pensarem, a alma da indústria 4.0 é digitalizar, para a gente ter matéria-prima, para a IA nos ajudar a ser mais ágil, ser mais eficiente, beleza? Então, isso é o que importa da indústria 4.0 e o resto vai acontecer em paralelo. E olha que legal, lá na Alemanha também tem o Maturity Center, é um centro ali que faz pesquisas com empresas do mundo todo, né, que estão nessa jornada 4.0. A última pesquisa, essa pesquisa aqui, ela olhou
uma série de empresas antes do boom do chat GPT, né? Então, notem, ela identificou que as indústrias no mundo, 16% estão em computadorização, ainda fazendo algum grau de automação lá dos seus processos. São diversos segmentos industriais, né, gente? Mas 80% das indústrias está justamente tirando o papel do chão de fábrica. Está digitalizando as informações do posto de trabalho, digitalizando as informações de consumo, de rastreabilidade, de ordem de produção, de operador e etc. Né? Então, 80% das indústrias está no mesmo momento que o Brasil se encontra, tirando o papel com o MES, e você nota que 4% já estão implantando o IoT. Antes do boom do chat GPT, e isso certamente vai mudar nas próximas pesquisas, né? Antes do boom do chat GPT, a gente já tinha casos de IA, óbvio que já tem casos de IA, mas você vai falar assim, era um foco ali muito pontual, ninguém tem ali a IA no seu dia a dia, apontando como você identificar e resolver problemas no seu chão de fábrica. Isso começa esse boom agora, depois do chat GPT. Mas notem que nessa foto que a gente tem dessa última pesquisa, esses mesmos pesquisados, eles responderam sobre os ganhos que eles estavam obtendo com essa jornada, os 16, os 80 e os 4%. E notem, né, aqui no centro, que é o mais importante, redução de paradas não planejadas, até 39% de redução de paradas não planejadas. Gente, a gente tem isso muito na nossa base de clientes, tá? É muito importante isso para vocês. Então, saibam, na jornada MES, a gente já começa a ter muita redução de paradas não planejadas. Quando eu reduzo paradas não planejadas, eu faço a máquina produzir mais durante o turno, ela fica menos parada e mais produzindo, aquela minha mão de obra consegue produzir mais. Então, eu consigo, com isso, com a mesma mão de obra no mesmo turno, gerar mais receita, gerar mais lucro. Percentualmente, eu reduzo custos de mão de obra direta. Com a digitalização do posto de trabalho, a gente também tem os alertas de inspeções de qualidade, a gente tem ali um acompanhamento online de variações, né, com controle estatístico de processo. Então, a gente também consegue se antecipar a perdas de qualidade, reduzindo custos de não qualidade. Aqui no outro canto, aqueles 4%, o pessoal da manutenção, né, aqueles 4% do IoT, o motor vibrando, aquecendo, eu acabei de dar um exemplo, como a gente recebe um alerta, né, e eu consigo atuar sobre o motor antes do motor quebrar, reduzo quebras, reduzo custos de manutenção corretiva, né? E a gente também tem ali os robôs colaborativos, vamos dizer assim, a integração entre máquina, almoxarifado, PCP, acionando LGVs, AGVs, AMRs, que são os robozinhos que começam a levar o reabastecimento do material para a máquina, né? Reduzindo os custos da mão de obra indireta, né? Reduzindo níveis de estoque, né? Garantindo mais acurácia de estoque, isso tudo reduz os custos da logística interna. E quando a gente está fazendo isso, gente, olha só o que acontece. Aqui em cima é muito interessante esse gráfico, tá? Como é que esses ganhos acontecem, Marcelo? Por que dá esse dinheiro aí? Porque na prática, né, qualquer um dos problemas que a gente está identificando e resolvendo, a gente tem um tempo para perceber o problema, analisar o contexto do problema, chegar numa causa raiz, definir uma contramedida e resolver o problema com aquela contramedida. Todo mundo faz isso no dia a dia na sua fábrica. Quando a gente tem a tecnologias, né, digitalização, IoT, IA, nos apoiando no nosso dia a dia, eu vou fazer a mesma coisa, só que mais rápido. Então, eu tenho um alerta automático do problema, né? Eu tenho um contexto digitalizado disponível online em tempo real. Eu tenho até sugestões da IA, né? De onde está a anomalia, qual é a correlação, ou até mesmo onde é que está a solução do problema. Né? Então, é isso que vai fazer com que a gente ganhe dinheiro. Eu, aqui no gráfico da esquerda, eu ficaria esse tempo todo com a máquina menos produtiva, ou produzindo um produto não conforme. Aqui eu reduzo, olha, entre eu ter uma perda de produtividade, eu reestabelecer a produtividade, a qualidade desejada do meu processo é muito mais rápido. É assim que a gente ganha dinheiro com tecnologia 4.0. Por isso que a gente fala, tecnologia 4.0, MES, IoT, não é moda, gente. Não é hype, é retorno do investimento, entendeu? Então, por isso que o mundo está buscando tanta digitalização agora. E tem um conceito básico, né, que nem todos estão familiarizados, então eu gosto muito de chamar a atenção, tem muita gente aqui que é do mundo de TI nos acompanhando, e tem um conceito básico que é o conceito do OEE, Overall Equipment Effectiveness, que olha a máquina 24 horas, 365 dias, está lá a sua máquina.
no seu chão de fábrica. Ah, Marcelo, mas ela não trabalha o tempo todo. Sim, é natural. Sua máquina fica um tempo fora do turno, então a gente não vai considerar esse tempo fora de turno. Agora, nos dias de turno de trabalho da sua fábrica, né, o que também é natural? Às vezes tem paradas planejadas com antecedência. Tem ali mudança de layout, um tryout de ferramenta, um tryout de um produto novo, não é? Tem questões que vocês às vezes planejam com antecedência e programam. Olha, nesse dia a fábrica ou a máquina, especificamente uma delas, não vai funcionar. Ah, beleza. Agora, aquilo que eu sei que ela vai funcionar, eu desejo que ela funcione, eu programo produção para ela, ocorrem as paradas não planejadas. Então, eu vou perder aqui um tempo das paradas não planejadas. É aquela falta do operador, é aquela quebra da ferramenta, é a quebra da máquina, é a falta de abastecimento, né? E entre tantas outras coisas que acontecem no dia a dia de toda a fábrica, tá certo? Quando isso acontece, a máquina trabalha menos do que o tempo disponível, planejado, programado para ela trabalhar. E desse tempo trabalhado a menos, eu ainda posso ter outra coisa, perda de velocidade. A máquina deveria trabalhar nesse ritmo, tá? E ela, de repente, está trabalhando mais lenta, está com um ciclo mais lento. Então, aquele período dela trabalhando, ela não está sendo tão produtiva como eu gostaria, e aí a gente vai ter, de fato, o tempo em que ela foi produtiva. A cada ciclo, por exemplo, uma injetora, uma sopradora, né? Ela está fazendo lá uma peça, mas às vezes eu inspeciono as peças e nem todas as peças estão boas da primeira vez. Eu tenho perdas de refúgio, de qualidade. Então, o que a gente pode falar? Né? Que ser produtivo, produtivo, produtivo mesmo, é eu produzir as peças certas da primeira vez, eu produzir a peça dentro do tempo padrão e eu trabalhar no tempo disponível do turno. É isso que o OE mede. Então, ele tem um índice de perdas de qualidade, ele tem um índice de perdas de velocidade, perdas de performance, e ele tem um índice de disponibilidade que, multiplicados entre si, é a mesma coisa que o tempo produtivo líquido sobre o tempo disponível, é o famoso OEE. Tá? Tipicamente, qual que é o OEE de uma fábrica? Qual que é o OEE de uma máquina? Né? Varia, gente, varia. Varia em função de volume, né? Se você faz produção repetitiva, seriada, grandes volumes, se você faz produção de produtos com lotes menores, muitos setups, né? Então, tem N características aí de uma operação que fazem esse número médio variar. Mas é muito razoável, e a gente vê isso, né, no Brasil, OEs médios de 60%. Tá? Óbvio que quando eu tenho aquela explicação, né, de identificar e resolver problemas mais rapidamente, como eu falei anteriormente, sejam problemas de qualidade, sejam problemas que levam eu a trabalhar com a máquina mais lenta, sejam problemas que levam a máquina a parar. Quando eu identifico e resolvo problemas mais rapidamente, eu consigo, né, melhorar o meu OEE. E a gente vai falar assim, pô, mas qual que é um OEE, né? Um OEE legal. O pessoal fala em OE classe mundial de 85%. Então é muito comum a gente chegar em fábricas onde o OE é 60, é 65, é 70, é 75, é 80, e a gente tem ali um potencial de 85. Ah, é raro a gente chegar num lugar onde de fato o OE é 85%. E às vezes quando é porque tem essas características mais propícias ou tem uma super maturidade de excelência operacional naquela operação que leva a empresa merecidamente a ser considerada uma empresa classe mundial de OEE. Né? Então, gente, o impacto da tecnologia que a gente está falando aqui hoje é a gente identificar e resolver mais rápido esses problemas e dar saltos de OEE. Tem um livro muito interessante do Robert Hansen, né, sobre o OEE, que ele traz um case, né, em que uma empresa fatura 100 dinheiros com OEE 60%. 100 dinheiros, ela gasta 25 dinheiros com matéria-prima, 24 dinheiros com a mão de obra direta lá da operação das máquinas, e mais os custos gerais de fabricação, despesas, vendas administrativas e lucra 9. No livro, o Robert Hansen ele traz dois cenários. Olha, imagina que eu aumento de 60 para 66, eu ganho 10% de OE, tá certo? Mas ele traz dois cenários. O cenário do meio, eu estou ganhando estou ganhando eficiência, mas não tenho mercado para vender mais do que 100 dinheiros. Vou continuar faturando os mesmos 100 dinheiros. Vou continuar gastando os mesmos 25 de matéria-prima. Mas quando eu ganho produtividade, eu consigo produzir mais durante um turno trabalhado. Então, eu consigo produzir mais, eu evito horas extras. Ah, sabe aquela turma que eu trago aqui no sábado para fazer aquele tantinho? Eu evito aquele turno adicional. Né? Eu evito algumas terceirizações. Eu consigo, com isso, produzir o mesmo, sem dinheiros, vamos dizer assim,
mas com 10% menos de gasto de mão de obra direta. Então, aqui é a única linha que muda nesse DRE aqui, nesse exemplo, e vocês vão ver que só mudando isso daqui, o meu lucro de 9 vai para 10,90, o ganho de OE para essa proporção de mão de obra direta, né, sobre os 100 dinheiros de faturamento, me trouxe um ganho de lucro de 21%. Tá? E no outro cenário, eu tenho demanda, eu já trabalho 3 turnos, eu estou com o turno cheio, eu tenho mais pedido para entregar. Se eu tivesse mais produtividade, ganhei 10% a mais de produtividade, eu consigo produzir 10% a mais e faturar 10% a mais. Então, eu vou ter 110 dinheiros de faturamento, vai aumentar 10% o meu consumo de matéria-prima, 27 dinheiros aqui para matéria-prima, e vou usar o mesmo patamar de mão de obra, os 24, os 24 e 30. Lá no livro ele explica por que dos 30. Treinamento, capacitação, melhoria contínua, filosofia Lean Manufacturing, vamos dizer assim, na veia do pessoal da fábrica, por isso que ele tem um percentualzinho ali de capacitação do pessoal e melhoria contínua. E aqui, gente, vou gastar mais com comissão de vendas, estou vendendo mais. Aumentou meu custo, né, de matéria-prima, manteve base o patamar de mão de obra, aumentou despesas de venda e o meu lucro saiu de 9,60, 10% de OE, 62% de ganho de lucro. Isso aqui não é um DRE típico de uma indústria de plástico, eu não sei se a tua proporção de mão de obra direta é essa, né? Mas o fato é que a gente tem para um percentual de OEE um ganho a se avaliar no seu DRE esperado no seu lucro, tá legal? Então é payback, gente, é rápido retorno de investimento. E aí, onde a gente chega, né? A gente chega um pouquinho. Como é que eu começo a minha jornada, MES? Então, como é que eu começo a minha jornada 4.0? Né? Então, notem que naquele 80% que eu falei anteriormente das indústrias que estão digitalizando seu chão de fábrica, notem que essas indústrias elas estão numa jornada, MES. Tá? É muito importante a gente levar em consideração a nossa maturidade. Há pequenas empresas, médias empresas, as grandes empresas, há empresas mais simples, que muitas vezes não tem a ver com tamanho, mas as empresas mais com processos mais simples, outras empresas com processos mais complexos, empresas que, em função do seu mercado, dos seus processos, tiveram que desenvolver mais maturidade, né? Aceleraram ali as suas boas práticas de controle de produção, produtividade, qualidade, de logística interna, né? Vamos pensar assim, Lean Manufacturing, né? Produções enxutas, né? Empresas World Class Manufacturing. E há empresas que, pela natureza do sua tempo de vida, o seu mercado, a complexidade dos seus processos, elas não aceleraram tanto, então elas têm uma maturidade mais baixa na gestão dessas disciplinas aí de produtividade, qualidade, etc. Tá? Então é natural a gente chegar no mercado e encontrar empresas que, calma aí, Marcelo, tem que ir devagar. Tá legal? Tem que respeitar o meu momento, né? Então a gente não vai dar picanha para o bebê, né? O bebê tem que ser amamentado, depois vem a papinha, assim por diante. E é a mesma coisa uma jornada 4.0, gente. A gente tem que reconhecer onde a gente está, o nosso ponto de partida. E para o ponto de partida, a gente tem o Meslight, que é uma solução feita para quem está nessa fase inicial, muito simples, focada no OEE. É uma solução simples para a gente fazer a gestão online do OEE, 100% cloud, você não precisa de uma infraestrutura local. Beleza? E nós também temos o nosso MES 4.0, que é o nosso principal produto, que ele já permite a gente pegar empresas que já passaram ali daquela simples necessidade de uma gestão do OEE e começam, almejam, têm condições, já têm maturidade para digitalizar algo a mais. Né? Então, quando a gente fala do nosso MES 4.0, nós estamos falando dessa foto aqui. Tá? Então, você tem o seu RP TOTUS, e você tem aqui o seu TOTUS MES 4.0. Então, você controla o estoque no TOTUS, você tem o seu PCP no TOTUS, você tem lá o seu módulo de qualidade, manutenção industrial no TOTUS. O TOTUS MES vem complementar o planejamento e controle de materiais, o planejamento e controle de produção, qualidade e manutenção que você tem no RP, com as suas funcionalidades, né, correlatas. Em primeiro lugar, aqui embaixo, o que é importante do TOTUS MES? Ele traz algum grau de automação de coleta de dados. Está vendo esse Edge Gate aqui? É uma parte do TOTUS MES que se conecta com as máquinas, ou via um IoT, ou direto com o CLP da máquina. O lado esquerdo é a digitalização.
Nem tudo eu vou conseguir capturar da máquina. Eu tenho informações que eu dependo do operador. O operador vai ter uma tela, né, um browser, um mini PC, um thin client, um computador, não importa, ali do lado dele, um touchscreen, para ele apontar manualmente aquilo que eu dependo dele, mas ele aponta manualmente numa tela, está digitalizado, não tem papel no caminho. Então, o primeiro papel do TOTUS MES é conectar esses módulos, o seu RP, com o operador e as máquinas no chão de fábrica, e tipicamente a gente divide isso em 4 grandes pilares. Né? Quais são os 4 grandes pilares do TOTUS MES? O primeiro pilar é aquele que eu falei, eu recebo a ordem de produção, coleto os dados de produção, paradas, refugos, não é? E reporto a ordem de produção, horas trabalhadas, horas improdutivas, quantidades boas, quantidades refugadas, para o RP fazer o custeio e, eventualmente, um backflush ali do seu consumo de materiais e a entrada de um produto no estoque, por exemplo, tá bom? E, ao mesmo tempo, nós estamos calculando o AE. O segundo pilar do TOTUS MES é que, olha, ao longo da produção dessa ordem, eu também tenho que executar um plano de controle de qualidade. Então, eu tenho aqui um alerta para o operador, olha, está na hora de você fazer um checklist, está na hora de você fazer uma retirada de amostra para medir características da peça, fazer um controle estatístico de processo. Então, o legal do TOTUS MES é que eu tenho uma ligação, né, entre a ordem de produção, entre o plano de controle de qualidade e a coleta de dados da máquina. Né? Então, se eu sei que a cada 100 peças eu tenho que tirar uma amostra, nós estamos dando alerta de retirar a amostra quando a gente mediu que já bateram ali, já fizeram 100 peças, entendeu? Então, a gente tem condições de automatizar, né, o alerta para o operador e engajar o operador na inspeção de qualidade. Por isso é que a gente começa a garantir que o operador siga. A gente pode até bloquear a máquina se ele não fizer a inspeção. Tem questões aí para a gente conversar a respeito disso, mas a gente engaja os operadores por causa dos alertas, por causa das informações online, sincronizadas ali entre planos de controle e monitoramento da máquina. Né? Da mesma maneira, eu também posso engajar o operador ali. Ó, você precisa me informar a ferramenta, o molde que você está usando nessa ordem de produção, nessa máquina. Poxa, a ferramenta tem RG, a ferramenta tem vida útil, né? Então eu também monitoro ali a vida útil da ferramenta. Além disso, eu também posso gerar os alertas lá e solicitar uma abertura de uma ordem de serviço para o módulo de manutenção industrial, quando aquela parada que eu estou monitorando aqui do AEE é uma parada relacionada à manutenção. Né? Olha, mas eu também tenho aqui o módulo de materiais, eu estou recebendo o lote da matéria-prima, que eu estou separando e eu estou confirmando que aquele lote de aquela matéria-prima foi para aquela máquina, né? Para aquela ordem de produção. Então, a gente começa a ter também o consumo real de material e a rastreabilidade de material, atualizando aqui os estoques de materiais, podendo eventualmente não usar aquela baixa por engenharia, né, o chamado backflush, tá certo? E o TOTUS MES, gente, também ganhou, desde a nossa aquisição pela VEG, uma plataforma uma plataforma IoT. Onde é que eu ligo o sensorzinho, Marcelo, do motor que você falou aí? Ele vai para o TOTUS MES? Não, o sensorzinho está ligado direto na plataforma IoT, que faz a gestão ali da saúde dos ativos, o condition monitoring, também pode ser ligado o medidor de energia da minha máquina, né, do meu setor, e eu tenho ali na nossa plataforma IoT apps, tá, de gestão de ativos, de gestão de energia, né, apoio à melhoria contínua, que somados ao que tem aqui do lado esquerdo, vão ser as fontes, né, para alimentar os algoritmos de inteligência artificial, sejam algoritmos de IA fornecidos na plataforma VEG, sejam algoritmos de IA que são fornecidos ali no próprio ecossistema, vamos dizer assim, de soluções da TOTS, tá legal? Então, olha só como é que a gente pode evoluir com o MES 4.0. E óbvio que a gente não faz isso no Big Bang. Tá? Não tem um Big Bang, você vai lá, Marcelo, vamos fazer um projeto e botar tudo isso no ar. A gente vai fazer isso numa jornada. Por isso que eu falo que o MES, né, com os seus pilares, ele é uma jornada MES dentro da jornada 4.0. Então, nossa recomendação, vamos começar com
o que é prioritário, vamos começar com aquilo que tem menor investimento e maior impacto, maior retorno financeiro para vocês, e aí a gente vai definindo uma sequência, né, de passos que vão gradualmente preenchendo essa, essa figura aí na fábrica de vocês, tá? Quando eu olho essa jornada MES, uma indústria de plásticos, tá? Cara, tem muito assunto para a gente conversar e não dá para a gente falar isso em uma hora. Mas, além da integração com o ERP, nós estamos falando de programação de PCP, né? Então, você pode ter um APS lá no seu P que já faz o sequenciamento das ordens. Você pode ter um APS ainda não fazendo o sequenciamento das ordens, mas rodando o MRP e fazendo com que o operador do PCP, né, o analista de PCP, seja também usuário do MES. Tem particularidades da indústria de plástico, né, gente? Às vezes eu tenho duas ordens de produção, né? O meu retrovisor do carro, o lado esquerdo e o lado direito. E a minha ordem de produção do lado esquerdo é uma, a minha ordem de produção do lado direito é outra ordem de produção, lá no PCP. Mas quando vai para a fábrica, eu tenho um molde que já tem o lado esquerdo, que já tem o lado direito. Então, eu quero facilitar a vida do meu operador lá. Eu quero já agrupar, olha, já vou levar essas ordens agrupadas para o meu operador, dar um único play e iniciar essas duas ordens de produção com esse molde numa máquina, né? Então, tem detalhes, tem características de PCP que a gente tem que avaliar junto ali com a sua estratégia de implantação do TOTUS, o TOTUS APS e assim por diante. Almoxarifado é a mesma coisa. Almoxarifado é almoxarifado em toda a indústria, mas na indústria de plásticos você recebe resina virgem, você tem um tanto que você pode usar de master, você tem um tanto que você pode usar eventualmente de produto, matéria-prima reciclada, né? Então, o almoxarifado dessas três aí, grandes matérias-primas típicas da indústria de plástico, a gente também tem alguns processos. Às vezes a gente tem gente que mistura isso lá na máquina, com o dosador na máquina, tem gente que pega as matérias-primas e faz uma pré-mistura para já levar misturado o material para a máquina. Tem gente que transfere isso em sacos, em bags, tem gente que transfere isso pneumático. Então, tem aspectos, né, de consumo, de rastreabilidade, de movimentação de material que eu quero digitalizar com o MES, que são específicos da indústria de plástico. Então, o TOTUS MES e a nossa experiência, a gente vai tratar isso adequadamente conforme a natureza da tua fábrica, né? Uma indústria de plástico não trabalha sem ferramenta, né, gente? Tem indústrias que trabalham sem a ferramenta. Aqui a gente precisa do molde, a gente precisa eventualmente de uma matriz, de uma extrusão. Então, eu também tenho que, quando planejar as ordens, de verificar a disponibilidade da ferramenta, a vida útil, se ela está em manutenção, se ela está em que endereço. Às vezes você tem muitas ferramentas, tem que achar a ferramenta para você disponibilizar para o setup da máquina, para executar aquela ordem de produção. Então, tem aspectos de gestão de ferramentas que a gente também trata com o TOTUS MES, né? Tem toda a preparação, o operador poder identificar no posto de trabalho dele que, olha, eu tenho ferramenta, eu tenho matéria-prima, né? Então, eu posso iniciar o setup da minha máquina ainda quando aquela ordem de produção está na fila dele, né? E ele ainda está terminando a ordem anterior, né? Eu tenho os aspectos de setup, né? Então, no setup de uma máquina é comum eu ter que fazer um checklist, eu ter que produzir uma borra, né, apontar uma borra que não é uma perda de qualidade, né, uma perda intrínseca ao setup da máquina, né. Eu tenho a produção propriamente dita, né, na área de plásticos, é muito importante a gente fazer a gestão de tempo de ciclo, é muito importante a gente fazer o reporte de produção, os apontamentos de refúgio, mas uma coisa muito importante, por exemplo, fazer um controle estatístico de variação do peso da peça, né? Ali, às vezes, é uma fonte grande de perda de matéria-prima, de resina que você vende peça, mas se ela vai com mais gramas, né, do que o planejado, você está gastando matéria-prima, às vezes gerando diferença de inventário, diferença de custo, né? Então, tem aspectos da inspeção de qualidade que são importantes para a indústria de plástico durante a produção, manutenção, como eu falei, né? No nosso caso, a gente está falando de duas coisas, né? A gestão do ativo, o MTBF ou MTTR, de quebras da sua máquina, né? Mas nós também estamos falando da vida útil, a manutenção da ferramenta, né? Que vai associar ali
com o que eu já falei do molde, e tudo isso trazer uma gestão integrada para vocês terem ali os grandes monitores com gestão à vista, né, para vocês conseguirem monitorar o andamento da produção, andons, né, dedicados para a turma da ferramentaria, então quem está parado ali aguardando ferramenta, o outro para manutenção, quem está parado aguardando manutenção, então, andons, vamos dizer assim, contextualizados para a área que está consumindo aquela informação, né, gestão à vista, e também os relatórios que a gente precisa para nossas análises do dia a dia de PCP, de planejamento e controle da produção, da manutenção, da qualidade, rastreabilidade e melhoria contínua, assim por diante. Né? Então, vocês veem que quando a gente vai para um TOTUS MES 4.0, são muitas frentes que a gente pode trabalhar e, naturalmente, isso daqui não é um Big Bang. Né? A gente vai fazendo isso gradualmente, a começar pela integração com o RP, por ter o escopo inicial, mas a gente já tem interface nativa conectando os materiais, conectando as ordens de produção, as engenharias, os roteiros que nascem no seu TOTUS ERP para chegarem no TOTUS MES, e a gente já tem uma interface nativa também para a gente pegar aqui os dados coletados, né, de paradas, refugos, consumos, transferências, quantidades produzidas, né, para devolver aqui daquilo que o TOTUS MES coletou automaticamente para o seu TOTUS ERP. E o que é legal da nossa versão atual? Nossa versão atual é uma versão muito flexível para fazer uma jornada. A tela do operador, você monta ela na base do arrasta e solta, não são arrasta e solta de componente gráfico, é arrasta e solta de funcionalidade. Vamos começar só com a ordem de produção, com as paradas, com a EE, beleza, ganhou maturidade. Agora arrasta e solta, traz aí a cadeia de ajuda. Agora arrasta e solta, traz aí a inspeção de qualidade, traz aí o lote da matéria-prima e assim por diante. Na base do arrasta e solta, você monta a tela do operador, você monta os seus dashboards, você monta ali o seu monitoramento, você monta os seus relatórios, tá legal? E uma coisa que é importante é que esse arrasta e solta, ele traz componentes típicos. Hoje nós estamos falando de plástico. Muitos de vocês têm uma área de plástico junto com uma área de usinagem, junto com uma área de chapa, junto com uma área de montagem, né? Que é o caso da VEG, né? Os produtos de plástico são componentes que são montados nos outros produtos eletroeletrônicos da VEG. Né? Então, a VEG também tem usinagem, também tem chapa, também tem montagem. Por que eu estou falando isso? Porque você usa a mesma solução de plástico, tá? Com arrasta e solta de componentes dedicados para trabalhar o tempo de ciclo, para trabalhar a vida útil de molde, para trabalhar moldes com diferentes cavidades, eu iniciar uma ordem de produção, melhor dizendo, iniciar uma produção com um molde, múltiplas ordens, o lado esquerdo e o lado direito que eu citei, né? Mas esse mesmo MES, ele tem uma alta aderência para ter o setor ao lado, que é o setor de usinagem, que pode ter duplo pallet, pode estar alta aderência também para chapas, que você faz o nesting em diferentes geometrias, de diferentes peças, de diferentes ordens, múltiplas ordens de produção numa mesma chapa. E ele também tem aderência para operações de montagem, que é outra coisa. Cada posto de trabalho é uma instrução de trabalho diferente, é uma inspeção de qualidade diferente, é um item diferente que você tem que controlar para fazer a rastreabilidade. Então, a gente tem esse nosso MES, a flexibilidade de dar alta aderência para o setor de plástico, seja você uma indústria só de artefato plástico, seja você uma indústria onde a sua transformação de plástico ela é parte dos componentes que você tem para fazer suas montagens e entre outros processos que você faz na sua fábrica. Beleza? Então, isso daqui é o que eu queria falar para vocês hoje, mas eu queria que o Henrique está conosco, Rodrigo, para fazer uma breve demonstração. Ou sim, Marcelo. Beleza, Henrique. Vamos pensar assim, só uma degustação, porque a gente tem pouco tempo, para eles terem uma noção aí do jeitão do produto. Né? Por favor, assume a tela. Me avisem quando estiverem vendo minha tela, por gentileza. Chegou, Henrique. Perfeito, pessoal. Então, como o Marcelo comentou, a gente vai iniciar aqui a nossa jornada no cockpit do operador. Então, imagine que o operador chegou no seu chão de fábrica, entrou lá no chão de fábrica, no setor, bipou o crachazinho dele na máquina e entrou no cockpit dele. Aqui está disponibilizado as máquinas no qual ele pode ter acesso para estar trabalhando nela, ok? Então aqui a gente vai ver que a gente tem a injetora 1, a injetora 2, a injetora 4, o OEE, uma breve informação do OEE, das informações da ordem que estão nessa máquina. Aqui nesse caso a gente vai entrar na injetora 1, no qual é uma máquina que não tem ainda uma ordem de produção em execução.
E a gente vai dar uma olhadinha na fila de ordens que a gente possui. O que o operador consegue ver já inicialmente? Qual que é o status de abastecimento dessa nossa ordem? Então a gente consegue ver a matéria-prima, está abastecida, não está parcialmente. Então aqui o nosso operador já consegue agir em relação a fazer o abastecimento da ordem antes dele iniciar a produção, né? Então, expandindo o card, a gente consegue ter mais informações sobre a ordem, a operação, a quantidade que foi planejada para essa ordem, né, um documento técnico. E selecionando as informações, a gente consegue ver o roteiro, as operações, a lista de materiais, que são as matérias-primas que a gente possui na nossa ordem de produção. Então, aqui a gente pode ver poliestireno, polietileno, e aqui a gente consegue também ver quais são as quantidades que precisam ser empenhadas para iniciar na sua ordem, né? Para estar abastecida. Até que a gente pode perceber que estão todas abastecidas, então o nosso operador já pode iniciar a produção. O que acontece? Como vocês podem ver, o nosso operador ele tem duas opções, setup e iniciar a ordem. Porém, ele está impossibilitado de iniciar sem que ele faça leitura da documentação eletrônica. Então, aqui o nosso operador tem a possibilidade de fazer uma leitura no documento da produção antes dele iniciar a ordem. Então, aqui ele vai ver vídeo, vai ver PDF, vai ver uma imagem que você disponibilizou para ele poder estar iniciando a ordem de produção, a produção em si dele. Feita essa leitura, ele consegue estar iniciando o setup da máquina. Aqui no setup é onde ele vai fazer a verificação do local, a verificação da máquina, a configuração do molde para ver se está tudo certinho e a configuração do material. Bem simples, é um aprovado, um realizado, não realizado, para que ele já consiga dar início na ordem de produção, correto? Feito esse nosso setup, percebam que a nossa ordem que estava como abastecida anteriormente, ela já foi para a ordem em execução. Ou seja, essa nossa ordem já está preparada para estar sendo iniciada. E a nossa máquina, ela já colocou um motivo de parada diferente. Não está mais sem operação, agora ela está em setup. E tudo isso está sendo contabilizado lá para o gestor, no qual vou mostrar posteriormente para vocês. Ok? Com a nossa ordem já alocada, eu vou iniciar a produção. Só que percebam a mensagem que vai me dizer. A engenharia precisa de uma ferramenta, ou seja, aqui eu coloquei uma obrigatoriedade que a engenharia colocou para o operador. Você precisa ter um ferramental alocado na sua máquina. Você precisa alocar. Então, nesse caso, o operador ele seleciona a troca de ferramentais da máquina e a própria engenharia já traz um ferramental para ele automaticamente. Então, aqui ele já consegue ver qual que é o molde que ele vai utilizar, qual que é o endereço que ele vai entrar, para a gente poder ter a rastreabilidade do ferramental, e também qual que é a vida útil desse nosso ferramental. Ele está apto? Ele está com a vida útil excedida? Não. Aí que a gente consegue estar fazendo essa análise desse ferramental. E o melhor de tudo, né? A gente consegue colocar um contexto de alocação, ou seja, esse ferramental eu vou estar alocando no contexto do produto 4.4.1, ou seja, na nossa capa direita, ok? Quando eu selecionei aqui e aperto no salvar, as informações que vão ser disponibilizadas para o operador vão ser bem mais didáticas. Por quê? Porque aqui a gente tem uma barra de vida útil no qual vai mudando de cor conforme a vida útil vai excedendo. Ou seja, chegou até 50%, a vida útil fica amarela. Excedeu 100%, fica toda vermelha e o operador já sabe que precisa fazer uma troca de ferramental. Ok? Com o nosso ferramental já alocado, o nosso operador consegue iniciar a operação. Então, a gente consegue ver que foi lançado e executado com sucesso, a nossa máquina entra para a produção e a nossa performance ainda não se movimentou. Por quê? Porque a gente pode fazer apontamentos tanto manuais quanto automáticos quando se tem um supervisório, né, apontando diretamente aqui para o MES. Ok? Aqui nesse caso eu vou fazer um apontamento de 12 peças. A gente pode perceber que a performance de 89,99 ela já aumentou para 92,76, então é real time. Fez apontamento ali de ordem boa, de peça boa, a nossa performance já vai aumentando. E a nossa disponibilidade também de acordo com o status e motivo de parada da máquina, tá bom? Aqui, como a gente já fez, aqui a gente está simulando uma parada não identificada, ó, porque eu liguei o supervisório aqui. Então, em determinados tempos, deu o ciclo, a nossa máquina para, depois ela retorna, ok? Aqui também eu vou estar fazendo uma simulação de não conformidade, tá, pessoal? Então, quais seriam os refugos que o nosso operador poderia estar colocando aqui? Aqui, nesse caso, eu tenho diversos motivos, como borra, galho, bolhas.
Então, a gente consegue ter várias informações sobre motivos de refúgio. Tudo isso são previamente cadastrados, tá, pessoal? Aqui nesse caso, eu vou estar selecionando a bolha. O nosso rendimento está lá em 100%. Quando eu vou fazendo o apontamento de refúgio, ó, perceba que a gente também tem dois fatores, por peça e por quilo. Por quê por quilo? Porque é muito importante pesar também em relação quando é produção, quando é um refúgio, a gente tem esses tipos de fator, né? Então aqui 12 peças são equivalentes a 3 quilos no fator 2, ok? Então aqui eu estou fazendo um apontamento de refúgio, nosso operador ali percebeu uma anomalia, e percebam que ó, já afetou nosso OE, ó. A nossa qualidade de 99, como estava na meta, que estava azulzinha, já ficou amarela porque abaixou da meta. E aqui a gente também tem aquela opção, né? E se caso o meu motivo de refúgio ele for uma borra, né? Ou até mesmo um galho que não afeta o OE de certa forma, né? Percebam que aqui eu só tenho daí o fator 2 para estar colocando o valor. Ou seja, não vai afetar de certa forma o meu OEE, tá? Mas você pode perceber que o apontamento é feito, ó, com sucesso. E ele mexeu no meu rendimento, ó. Meu rendimento que estava 100% já foi para 99,6. Vou fazer um apontamentozinho maior só para ver a diferença bem gradual aqui junto com vocês. Vou colocar 25 peças. De 99, vamos ver para quanto que vai ir agora. Ó, 97. E aqui o nosso tempo de ciclo, né? A cada ciclo que a nossa injetora vai produzindo ali as peças de acordo com o molde, já vai mostrando também para o operador o ciclo nessa nossa jornada, né, do operador. Como o Marcelo comentou anteriormente também, todo esse layout do operador é no code, ou seja, se caso o cara da TI que está programando ali o layout para o operador, ele quiser fazer alguma alteração, não, tem muito botão para o meu operador, ele não está conseguindo distinguir o que, que ele faz primeiro. A gente consegue estar fazendo essa edição, tá, pessoal? Então você consegue estar tirando, colocando o botão, é, tirando o card, apertando somente na lixeirinha, ou até mesmo alocando, né, de acordo com a nossa biblioteca, novos cards que façam sentido para o operador, ok? Dando continuidade na nossa jornada, depois do nosso operador ter apontado peças boas, refúgio, o que acontece? Nosso operador também tem inspeções de qualidades a fazer, ok? Então aqui na inspeção de qualidade, percebam que a gente tem 3 inspeções, mas eu vou fazer essa inspeção 01 aqui, que é uma inspeção de processo. Então aqui a gente consegue estar vendo diversas características no qual nosso operador vai estar fazendo apontamento. Então aqui a gente tem um aprovado e um reprovado de um aspecto visual, então ele está olhando o produto, né, verificando se não há mancha, se não há bolha, e a gente consegue ir avançando de acordo com a característica. Então ele tem uma breve descrição, uma instrução de acordo com o que ele deve informar, aqui é uma característica de atributo, olha que interessante, né? E tudo isso que eu estou falando, pessoal, você tem a possibilidade de estar colocando um comentário, anexar uma evidência, ou seja, o operador está lá no chão de fábrica, ele notou uma anomalia numa característica, ele pega o tablet já na hora, tira uma foto, já publica, e o cara lá da qualidade, quando ele for ver e analisar essa inspeção de qualidade, ele vai ver que aquela característica teve uma anomalia, teve uma não conformidade. Ele já vê o que, que causou, o que aconteceu, né, de acordo com a foto que o operador for enviar para ele. Aqui a gente tem um parâmetro de amostras também, né? Aqui eu vou colocar o valor tudo certinho de 25 para ele aprovar. A espessura a gente consegue também ver que temos o valor especificado de 40. E notem mais uma questão, né? A questão do abrir o gráfico, o que significa? Que a gente consegue ver nossa carta CEP, né? Então a gente consegue ver nossos indicadores de capabilidade. Quais foram as últimas medidas, né? Como que está sendo essas nossas variedades de medidas nos produtos? Está melhorando? A performance está sendo boa, né? Como que está sendo aqui? A gente consegue ter esse controle também, tá? E isso o operador tem a disponibilidade de estar mexendo, né? Acessando e podendo visualizar quais são as informações, tá, pessoal? Aqui eu vou dar continuidade, porque o tempo está um pouco curto. E aqui, por último, tem um texto, né? Então, nada a declarar. E o mais importante,
instrumentos. Então, o nosso operador ele fez as medidas da largura, do suporte, da espessura, ele pode estar colocando qual instrumento ele utilizou, né? Foi um paquímetro, foi uma régua, enfim, né? Quais são os instrumentos que ele utilizou? E aqui ele já tem a informação, ó, a calibração vence em 1.252 dias, então ele tem até o controle da calibração até do instrumento que ele utilizou para fazer a característica de inspeção, né, pessoal? E ó, quando eu aloco um instrumento, a cor ela já fica azul, de que foi alocado de certa forma um instrumento, ok? E aqui a gente finaliza a nossa inspeção de qualidade. De acordo com isso, pessoal, com essa jornada do operador, a gente também tem a questão do gestor. O que o gestor vê, né, com essas informações? Ele vê um mapa aqui no caso, né, a gente tem um mapa do chão de fábrica, né, uma planta baixa, como que são as máquinas, né, quais são as informações que ele tem. Então aqui a gente consegue ver uma breve informação já do OE, disponibilidade, performance, qualidade, mas a gente consegue também expandir mais essas informações, também acessando os indicadores, as últimas ocorrências, que são os alarmes, né, que foram gerados através do operador. Então, o operador seleciona uma cadeia de ajuda, já vem registrado também aqui para o gestor. Ele acessando aqui o indicador, ele consegue ter uma visão bem mais expandida da questão do OEE, então ele consegue ver o OE da máquina, ele consegue ver a sumarização de tempos, então qual foi o tempo total que ela produziu, o tempo de carga, o tempo disponível e o tempo produtivo líquido. O que a minha máquina produziu que me trouxe retorno, né, que me trouxe dinheiro na conta. Então é isso que vale e a gente tem esse cálculo aqui na sumarização de tempos, né? Vindo para a próxima aba, a gente também tem a questão do eventos de produção. Quais são os principais eventos de produção? A gente consegue ver o nome do recurso, a data de apontamento, o turno, o início do evento, o final do evento e também o tempo decorrido, que é muito importante, né? E também a questão do modo de operação, se foi o filho do rateio, o pai do rateio, produto e tudo mais. O que eu gostaria também de dar um adendo aqui nessa questão, né? Todas essas informações podem ser colocadas e retiradas como no Excel. Então, aqui são diversas colunas onde você pode estar colocando para mais informações, caso seja necessário, ou até mesmo tirando elas, tá? Quando se trata, vamos supor, de um evento de status, os motivos de parada, quais foram as minhas paradas da máquina, aí a história já é outra. A gente agora tem um controle de quanto tempo a minha máquina ficou em parada não planejada. E a gente já consegue agir naquele operador que estava naquele momento. E interagir, né? Por que a máquina ficou como parada não identificada? Porque você não apontou um motivo de parada, né? Então você consegue já ir na causa raiz do seu problema. E além do mais, com todas essas informações, caso tenha obviamente, né? Vai ter N motivos de paradas. Você consegue estar fazendo um agrupamento, ó. Somente arrastando para cima a coluna, você consegue ter o agrupamento de cada status. Olha que interessante. E abrindo as colunas, você consegue ver o tempo decorrido, o início, o fim, de acordo com as colunas que você quiser disponibilizar, né? Aqui nesse caso, ó, olha quantas informações que a gente pode estar colocando aqui junto. E por fim, mas não menos importante, os dashboards, né, pessoal? Dashboard é uma questão muito importante para o gestor, para ele ter aquele controle do chão de fábrica e até mesmo montar um dashboard legal e colocá-la no chão de fábrica, numa televisão de 50, 60 polegadas, até mesmo para os operadores, manutentores ou o pessoal da qualidade ter esse controle, né? Então, olha só, aqui é como se fosse lá no cockpit do operador na configuração de layout. É um arrasta e solta, a gente consegue estar tirando o card, colocando através da nossa biblioteca, a gente tem mais informações e aqui o mais importante, que eu acho que também é um diferencial, tá? A questão do personalizado. O que seria o personalizado? Você gerou um relatório, colocou um tipo de coluna, filtros e tudo mais e gostou muito daquele relatório. Você salvando como card, você tem ele disponível aqui no dashboard e consegue imprimir no Andon. Ou seja, lá no chão de fábrica, daí você consegue estar imprimindo essas informações na televisão. Então, olha como fica legal e dinâmico essa questão dos dashboards, né? Por fim, Marcelo, seria isso. Volta a palavra contigo, tá? Ótimo, ótimo. Tá me ouvindo? Me fala quando chegar na Ouvindo. minha tela, porque basicamente agora eu gostaria de compartilhar os meus dados de contatos, agradecer a presença de todos e me colocar à disposição se vocês quiserem a apresentação, um link da gravação, podem mandar aqui uma
uma solicitação para o meu e-mail, e a gente vai ter prazer em receber o seu contato para a gente também conversar um pouquinho do seu momento, como é que está a sua fábrica, sua digitalização, a sua visão de roadmap, ou se você quiser do nosso apoio para construir um roadmap de uma jornada MES, de uma jornada 4.0, vai ser um prazer receber o seu contato. Nós temos um time para apoiar para isso. Aguardamos. E até a próxima, né? Em breve vocês vão receber aí novidades do próximo webinar. Um abraço a todos, obrigado ao time da organização e grato pela presença de todos.